Eu sou professora de espanhol como língua estrangeira em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Fiz os meus estudos de pós-graduação na USP, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Venho trazer para vocês hoje uma pequena contribuição do meu trabalho com espanhol e com professores de línguas estrangeiras a falantes de português. Então, não especificamente do ensino de português, mas acho que no âmbito da linguística aplicada, todos os estudos contribuem para a reflexão e talvez outros olhares possam nos ajudar a visualizar elementos da nossa área sob outras perspectivas. Eu queria primeiramente agradecer a comissão organizadora do evento, na pessoa do professor Richard, pelo convite, por acreditar que eu poderia contribuir com este evento. É a segunda edição e é a segunda vez que eu venho. Uns 3 alunos que me acompanham do professorado, da nossa licenciatura em espanhol como língua estrangeira, que estão desenvolvendo o seu estágio de docência aqui na Escola Superior de Comércio Manuel Belgrano. Então tem os 3 alunos, professores em formação, Felipe, Laís e Massal, e 2 professoras de Londrina, também do Departamento de Letras Estrangeiras Vernáculas, professora Loredana e professora Ana Paula. Então eu trago torcida já de Londrina, o público já veio garantido. Eu não posso deixar de registrar nesse momento que eu estou muito contente porque o ano passado o Richard, quando me fez o convite, foi no final do evento, ele já fez o convite publicamente para eu estar aqui, então quero agradecer. E naquele dia ele disse, estamos tentando fazer o convênio com a UNC. Já temos o convênio com a UNC. Então isso foi um ganho muito grande, a UEL e a UNC firmaram um convênio, aquele convênio macro, em 26 de setembro. Então, isso é uma possibilidade muito grande, são várias portas que se abrem em todas as áreas. A nossa universidade, o centro de estudos, que é equivalente à faculdade do qual eu venho, tem o português. Eu coordeno um laboratório de línguas aí na faculdade, que trabalha o português como língua estrangeira em cursos de extensão. Então, estamos à disposição, após esse tumulto, né, Richard? A gente vai conversar um pouco mais, porque evento sempre tumultua. Mas quero deixar aqui registrado o meu agradecimento à vice-reitora, professora Silvia Barei, que nos ajudou muito, e desde a minha universidade ao vice-reitor, professor Ludovico Carnaciali dos Santos, que também se empenharam muito conosco na gestão desse convênio. Em anos de trabalho que eu venho desenvolvendo na formação de professores, eu sempre tive um apreço pela produção de material didático. E essa produção de material didático sempre atrelada a uma autonomia desse professor em formação. Eu entendo que não é fácil, mas me parecia, como formadora de professores, muito mais fácil se adequar a uma metodologia já fechada, a um material mais imposto pelo contexto de atuação, do que você próprio mapear o seu contexto, analisar as necessidades. Então eu sempre trabalhei com essa perspectiva de gerar no meu futuro professor, naquele com o qual eu tinha responsabilidade de formação, uma autonomia. Dentro dessa perspectiva, eu trabalho na UEL com formação de professores, na UEL há 14 anos. Nós desenvolvíamos com os alunos, por falta de campo de atuação para os estágios, para as práticas docentes, os alunos em formação desenvolviam um material didático, que a gente chama no Brasil, eu chamava lá, de apostila. Uma separata, um dossiê, uma guia, apunte, bueno. Qual era o objetivo disso? Distribuir os alunos, mapear brevemente o contexto de atuação, traçar os objetivos do curso, todo esse processo de formação gerando autonomia. Fazíamos então a junção das unidades didáticas, vou chamar aqui de unidades didáticas, e depois no segundo semestre, isso no último ano da graduação, eles aplicavam este material com seus alunos. Então, nós fizemos isso durante 10 anos. Agora se expandiram os contextos de atuação e nós não trabalhamos mais com esses cursos de extensão. Mas continuamos gerando autonomia. Prova disso é que nós estamos aqui tentando vislumbrar outros caminhos, né, dentro
da proposta de estágio, de campo de atuação. Quando eu me refiro a material didático, eu sei que todo mundo já tem uma concepção. Então eu peguei uma autoridade para poder esclarecer para vocês do que eu estou falando. Então Tomlinson, que eu acho que todo mundo que trabalha com material didático já leu, ele diz que é qualquer coisa que possa ser usada para facilitar a aprendizagem. Eu comparto qualquer coisa que você possa levar. Uma caneta, uma fruta, um chapéu, um livro de texto, uma apostila, tudo se converte em material didático. E Machado diz que para realizar o seu trabalho, o docente recorre a artefatos materiais ou simbólicos, dentre os quais figura o livro didático. Então a gente já faz um recorte, né? Artefatos simbólicos ou materiais, elementos concretos ou do imaginário, e que se materializa, acaba se reduzindo, se efetivando no livro didático. Eu vou me deter no livro didático como material didático primordial, porque eu acho que, se eu perguntar aqui para vocês, todos vão me dizer que utilizam ou já utilizaram um livro didático para ensinar a língua estrangeira. Você pode não segui-lo 100%, não está muito de acordo com a proposta, mas a gente já teve uma experiência com o livro didático. Resgatando então essa perspectiva da autonomia, um elemento que eu concebo muito forte para essa autonomia é o planejamento. Eu discuto, trabalho isso muito com os meus alunos. A aula, que é o nosso fim, né, de trabalho, para mim, ele está dividido em 3 grandes momentos. O planejamento, que é anterior, no qual eu traço objetivos, determino o contexto, escolho os elementos com os quais eu posso lidar. A regência em si, o ministrar a aula efetivamente. E um momento posterior, que é uma reflexão do que aconteceu, né? Lembrando da Fátima, do previsto ao imprevisto, né? A professora Fátima Cabral, que esteve aqui o ano passado, ela trabalha com Morin e vários teóricos, e ela diz que a aula vai do previsível ao inesperado, né? Então esse momento pós-aula, ele é muito importante para você realmente ver se o que foi planejado aconteceu efetivamente, se não aconteceu, por quê, e tentar rever essa prática, sendo um momento muito oportuno de reflexão. Com os objetivos, então, que é o que dentro do planejamento tento conceber primordial, eu tomei aí de um pesquisador do Brasil, Gil, que ele diz o seguinte: a elaboração de um plano de ensino, qualquer que seja o seu nível, seja universitário, educação básica, cursos livres, inicia-se com a formulação de objetivos, porque o planejamento envolve decisões sobre o que e como fazer. Então, tendo claro os objetivos dentro deste planejamento, é aí que eu situo o material didático, a seleção desse material, desse livro didático, que é o que a gente mais vai trabalhar hoje como elemento principal de material didático. E é importante também destacar que muitas vezes há uma confusão ou uma anulação, que não é somente uma seleção léxica como eu estou fazendo aqui, ou uma contextualização. Muitas vezes o público com o qual eu trabalho, sendo professores em formação inicial da graduação, do professorado, ou dos cursos de especialização ou mestrado, eles tomam material didático como sinônimo de livro didático e restringem esse uso. E eu confesso para vocês que eu achei que isso já teria sido ultrapassado no Brasil, de acordo com o avanço das pesquisas sobre essa temática. Mas agora, recentemente, que são os dados que eu trouxe para vocês hoje, num curso de pós-graduação que eu ministrei, com 20 professores, os 18 que participaram, e eles continuam se confundindo no uso. Se você faz uma pergunta assim, livro didático e material didático é a mesma coisa? Já para e pensa e diz não. Mas quando você vai coletando informações sobre o que ele usa, o que é material didático para ele, restringe-se a livro didático. Então nós precisamos também ter um pouco de critérios diante dessa seleção. Uma anulação de todo o potencial que o termo material didático traz, que não é só o livro didático, como eu disse, são várias coisas que possibilitam a aprendizagem. Quando eu falo de material didático no Brasil, eu não posso deixar de mencionar o PNLD. Eu acho que quem minimamente conhece um pouco do Brasil sabe que é um Programa Nacional do Livro Didático. É uma proposta do governo federal, que já existe há muitos anos, uma proposta bastante consolidada. É a segunda maior em números no mundo,
só perde para a China por razões óbvias, e incluiu o elemento língua estrangeira na edição de 2011. Então isso para nós foi um ganho muito grande. Então nós temos agora o inglês e o espanhol, as duas línguas estrangeiras ensinadas no Brasil, dentro desse material. Precisa esclarecer um pouquinho o que é o PNLD ou todo mundo tem um pouco de informação? O governo seleciona os materiais, determina uma equipe de trabalho, uma equipe técnica especializada, que normalmente é coordenada por uma universidade do Brasil, que determina uma equipe. Essa equipe seleciona os materiais que são enviados ao governo, a partir de um edital com muitos critérios. Esses materiais, então, depois são resenhados pela equipe diretiva, e aí, então, só vocês perguntarem para o Google, que o Google conta tudo para vocês. Está ali todos os dados, o edital completo, para quem interesse, ele é fofoqueiro. E aí, depois é feito uma resenha, essa resenha, que ela é materializada no guia do livro didático. Também está disponível online, em PDF, que tem a descrição de cada material selecionado, com os aspectos relevantes. Agora, por que eu quero falar disso? Porque o que nós temos analisado é que o que traz o edital, prevê o que esse material precisa ter para ser aprovado pelo governo, para chegar até a escola gratuitamente, chegar ao aluno. E os documentos oficiais que este mesmo governo coordena, eles não falam a mesma língua. Não há uma concepção, para falar um elemento, não há uma concepção de linguagem que perpasse, por exemplo, os editais, o edital de 2011, o edital de 2014, com o que tem nos parâmetros curriculares, nas orientações curriculares, ou especificamente do meu estado, do estado do Paraná, as diretrizes curriculares para a educação básica. Eu acabei de participar de uma banca de doutorado que a candidata analisa a adoção do material de inglês, que é uma área já bastante consolidada no Brasil, como ensino de língua estrangeira, e a análise dela é muito clara. Então deixa dúvida que o que é apresentado no edital como requisito não está nesses documentos. Se está, está bem escondido, a gente não conseguiu achar ainda. De repente alguém tem uma perspectiva diferenciada. Então, isso também gera uma distorção naquele planejamento que eu estava comentando com vocês, no traçar os objetivos, que é prévio, certo? Esse material que vem do guia, falando um pouco então do setor público, espanhol foram selecionadas 2 coleções. Tecnicamente, teoricamente, o que deveria acontecer? Esse material, esse guia, ele deve chegar até o professor na escola, o professor vai se reunir com os pares, aqueles que trabalham a mesma disciplina, e vão decidir qual desses 2 materiais é mais adequado para o seu contexto. Os dados que eu tenho me diz que essa etapa é um pouco apagada ou distorcida, certo? Então, são materiais para um país continental como o Brasil, de uma realidade muito restrita à realidade do Brasil. E limita-se muito a escolha desse material. Então, quando a gente fala de fazer uma escolha consciente, desse processo que deveria acontecer, eu tomei as palavras de Almeida Filho, para dar um pouquinho de autoridade, e o Almeida Filho diz que quando se compra um material didático pronto para o uso, ou seja, um livro ou qualquer tipo de material didático, a gente compra também a filosofia de ensinar, que tem marca indelével no processo de ensino e até certo ponto de aquisição e de aprendizagem. Então isso é muito forte, porque se nós não fizermos um planejamento prévio consciente, se nós não fizermos um traçar de objetivos consciente, se eu não seleciono um material e eu simplesmente o absorvo, isso vai ter marcas que vão ficar e vão comprometer significativamente o processo de ensino-aprendizagem. Então, dentro dessa perspectiva, nós pensamos em uma postura reflexiva. Porque eu comentei agora do que acontece no setor público. No setor privado, nas escolas públicas de educação básica, privadas, ou institutos de idiomas, ou aulas particulares, em grupos de aulas particulares, seja de educação básica ou de outro âmbito, não é muito diferente. Nós vamos ver os dados que eu tenho desse grupo com o qual eu trabalhei, e também essa escolha, ela não é
não passa por esse processo que eu estou tentando construir com vocês, que é o que eu acho que há outras perspectivas, mas é o que eu acho que seria o mais adequado e é o que eu tento traçar dentro da formação dos professores de espanhol aí em Londrina. Então, eu tomei essas palavras de Almeida para dizer que nós precisamos ser reflexivos. Até que ponto ter uma equipe que selecione muito bem o material, ter uma escola que prepare um material, no caso de uma franquia de idiomas, ou de um instituto, de uma escola particular, que às vezes tem uma rede nacional com 400 escolas e uma equipe técnico-pedagógica. Se eu, neste âmbito da escolha, da procura reflexiva, verificamos aqui que o uso crítico, reflexivo dos materiais de apoio ao ensino, e aí também como sinônimo, material de apoio como sinônimo de material didático, ao ensino e aprendizagem de LE pelo professor, demanda um olhar questionador e investigador dentro e fora de sala de aula, ou seja, demanda um professor reflexivo. Então, nós precisamos nadar um pouco contra essa maré da imposição do material didático que vem tanto no setor privado quanto no setor... Eu vou contar para vocês um pouquinho uma atividade que eu fiz com esses alunos de um curso de pós-graduação, estrito senso aí da universidade, numa disciplina que eu trabalhei sobre material didático. A atividade foi dividida em duas partes. Uma, eles fizeram em sala de aula, com um tempo bem curtinho, 15 minutinhos, expliquei e vamos fazer, que é essa. Eu pedi a eles, o nome da atividade era Meu Material Didático, adote-o, que eles tinham que fazer uma atividade de marketing. Eu era a coordenadora ou a pessoa responsável na escola, no contexto de atuação deles, que iria adquirir o material que eles quisessem. Então é a sua oportunidade de me convencer a comprar o material que você quer usar, que você já usou, que você já analisou e que você acha que é ideal. Então você vai apresentar elementos rapidamente, sucintamente, que possam me convencer que esse material realmente é efetivo para o contexto que nós estamos atuando. E eles tiveram 15 minutinhos aí para fazer em sala de aula, e esse foi o resultado, vou passar rapidamente para vocês. Então eu tinha 18 participantes, os idiomas envolvidos eram inglês, espanhol e italiano. Os contextos de atuação com os quais eles trabalhavam se repetiam aí um pouco, mas jovens, adultos, ensino médio, curso livre, mais ou menos por faixa etária e grupos mais ou menos similares, eram 11, que trabalhavam o ensino de língua estrangeira para crianças, 4, e algumas pessoas, 2 trabalhavam com apostilas específicas que elaboravam para cursos particulares ou para algum contexto muito, muito específico, e material resultado de trabalho acadêmico científico. Nós temos no Paraná um programa, tínhamos, não sei ainda se temos, com o novo governador, mas tínhamos até a hora da compilação dos dados, um programa que chama PDE, que é um programa de formação continuada, que equivale a um nível de mestrado, para os professores que estão atuando na educação pública. E este trabalho final era sempre um material didático, algo extremamente contextualizado, que era elaborado durante esses 2 anos, aplicado, tabulado os dados. Uma das informantes trabalhava com esse material. O que então foram os elementos que tiveram maior incidência dentro dessa amostra? Óbvio que nós temos 18 informantes, mas eles repetiam os elementos. Nós vamos fazer a conta que vai passar de 18. Foram 23 aspectos levantados, diferentes. Tá? Eu selecionei só 4. O primeiro, que teve 12 incidências, foi integração das habilidades linguísticas. Todos eles colocavam que o material tinha as propostas de habilidades integradas. Depois, com 6 incidências, aspectos interculturais. E aí, os 5 incidências cada um variou bastante. Variedade de gêneros textuais, foi uma que teve 5 incidências. Gramática contextualizada, ou elementos linguísticos contextualizados, mas dentro dessa linha, também teve 5 incidências. Características imagésticas, como qualidade das imagens, variedade de imagem, tudo envolvendo essa área do visual imagético, também teve 5 incidências. E atividades via website aí das mais diversas, autoavaliação, atividade pós-aula, blogs, interação, todas as atividades que envolvam um website que estivesse associado ao material didático. Era sempre essa linha. E um
Quarto elemento, com 4 incidências, que foi que o material considerasse a especificidade dos brasileiros aprendizes nesse contexto. O que a gente acaba entendendo aqui um pouco, né? Que o meu informante, ele tinha clareza das suas necessidades, ele tinha clareza dessa etapa de planejamento, ele sabia bem, porque desses elementos todos que eu consegui resgatar aí, desses 15 minutinhos que eles tiveram de produção, a etapa prévia, que está a cargo do professor, ela estava sendo cumprida. A segunda parte do trabalho, eu os dividi em grupos por atuação de contextos similares. Então, quem trabalhava com criança, eram 4 ali, então as 4 foram trabalhar juntas, independente se 2 trabalhavam com espanhol e 2 com inglês. Era o contexto. Quem trabalha no ensino médio, que é a última etapa da educação básica antes do ingresso à universidade, fizemos os grupos. Quem trabalha com escolas particulares, quem trabalha com escola pública, fizemos os grupos. E aí eles tiveram que fazer essa seguinte etapa de desenvolvimento. Eles tinham que identificar nestes contextos, selecionariam dentre os membros, que normalmente eram 4, eles tinham que selecionar um dos contextos e identificar como foi desenvolvida essas etapas. Os critérios e os métodos, as metodologias que esse contexto utilizou para análise daquele material que estava sendo adotado, que está sendo utilizado. Depois, mapear se houve uma pós-adoção, como foi essa pós-adoção. A editora acompanhou, uma equipe pedagógica, foi feito um piloto, várias possibilidades. E depois uma avaliação do pós-uso, dessa pós-adoção. Então, diante ao material que tínhamos, este material novo, que provavelmente a expectativa dessa adoção era de novos avanços, o que ele trouxe. E aí é de sentar e chorar. Eu até tentei fazer gráfico, mas ficou tão feio que vamos só comentar algumas coisas, porque o visual ia atrapalhar o que eu queria, né? Foi muito catastrófico. Vou começar do bom para depois chegar, né? Um monte de não. Somente uma escola de idioma, uma franquia, que era especificamente do ensino de inglês, que não era de Londrina, porque nesse grupo eu tinha vários alunos de outras cidades circunvizinhas, Maringá, Apucarana, várias cidades ali da região. Opa, não é isso, aqui. Então, uma escola se reuniu com um grupo de professores, com uma coordenação pedagógica do idioma, construiu uma ficha de análise, ou seja, o que nós precisamos encontrar no material didático que se adeque à nossa realidade, ao nosso público, à nossa carga horária, rararara. Ficaram alguns meses, 2 meses e meio, se eu não me engano, trabalhando nessa ficha, analisaram, chamaram as editoras, tudo lindo, de fato muito, aplicaram em um grupo, um piloto, vendo como que esse material, em constante contato com a editora, com a assessoria pedagógica da editora, que era um material de mercado, e fizeram uma comparação neste grupo, por exemplo, nível 1, que usou material novo, e nível 1, que usou material que já está na escola, quais foram, então seguiram exatamente esse processo que eu tracei aqui para tentar ver como que era a adoção. Os demais, inclusive 3 dos grupos dentre os 20 alunos, eram de contexto de escola privada, instituto de idiomas, ou seja, que onde nós tecnicamente sempre olhamos e dizemos, aí é tudo lindo, escolhe, né? A franquia tem toda uma política de seleção contextualizada. Não. Os professores não participam, o professor, né, da escola, porque muitas vezes é um professor só que atua lá. Então ele não participa da seleção do material didático. Ou é o coordenador pedagógico, sendo uma escola particular ou pública, e diz, é esse. Das escolas públicas, em geral, é a direção da escola que diz, dentre os que foram selecionados pelo PNLD, o que nos convém mais é esse. O professor muitas vezes nem é consultado. A maioria dos professores não conhece o instrumento, o material, o método que é utilizado para essa escolha. Mesmo os que são do contexto público, nós tivemos um grupo onde os professores da escola que eles selecionaram não sabiam que tinha um edital com todos os critérios dentro do PNLD. O que é uma falta de conhecimento particular, porque isso é muito público, tá?
online, as escolas trabalham isso há muitos anos, muito embora a língua estrangeira seja um componente novo, é algo que foi bastante difundido. Quando há algum instrumento, alguma ficha de análise, ela é muito descontextualizada, ou seja, as perguntas que estão ali são muito fora da realidade que aquele professor, esse mesmo professor, elencou na primeira atividade que eu coloquei para eles fazerem em sala. Foram vários elementos, mas um dos elementos que me chamou bastante atenção é que o contexto não é muito considerado na análise do material. Isso para mim é chocante, porque se eu não tenho os objetivos claros, ou se os tenho, desconsidero o meu contexto, esses objetivos dificilmente serão alcançados. Acompanhamento de adoção, tirando essa escola que fez tudo certinho aí, né? Tudo certinho, seguindo o meu parâmetro de análise aqui, né? E a pós-adoção, foi mencionada alguma coisa, mas extremamente direcionada à venda mercadológica. Há um pós-venda, por exemplo, olha, estou aqui, semestre passado vendemos 100, e esse nós vamos vender 150? Como está a venda? Como está a aceitação? Então, há um pós-venda, mas um pós-venda muito mercadológico. Nada envolvendo qualidade educacional. Então, isso é bastante triste, né? Vamos dizer assim, que para finalizar, eu tomei novamente as palavras de Tomlinson, que diz que a avaliação ou adoção de material didático é procedimento que envolve a mediação. Não é medicação, não. Medição, tá certo, ali tá certo. Medição de valor ou valor potencial de um conjunto de materiais de aprendizagem. Ela envolve ainda o julgamento sobre efeitos que os materiais têm sobre aqueles que utilizarão. Então, o contexto, depois dos objetivos, o contexto de atuação, que são aqueles que utilizarão o material, o contexto, ele é bastante importante, né? Procedimento que envolve a medição de valor ou valor potencial de um conjunto de materiais de aprendizagem. Ela envolve ainda o julgamento sobre os efeitos que os materiais têm sobre aqueles que utilizarão. Então, esse processo é conjunto. A partir dessa perspectiva, o autor, né, Tomlinson, parafraseia um pouco, que são vários parágrafos que ele toma essa definição. A partir dessa perspectiva, o autor estabelece categorias que abarcam os conceitos para análise de material didático, então, para avaliação. Apelo, credibilidade, validade, confiabilidade, interesse, motivação, valor a curto e longo prazo, percepção do aluno e do professor, apoio ao professor, flexibilidade, contribuição à formação continuada do professor e requisitos administrativos. Está nervoso esse negócio? Não era para falar obrigada ainda. Estou lendo, malcriado. Estou esquizofrênica com o PowerPoint. Falando uma coisa, está aparecendo outra. Deu mais ou menos? Precisa ler de novo? Vocês vão lendo enquanto eu vou falando, tá? Então, a ficha, a segunda etapa que eu fiz de trabalho para fazer essa sondagem, para poder construir com eles um parâmetro maior, ela estava imbricada destes elementos que Tomlinson traz. Então, depois, quando nós trouxemos os resultados para a aula, para a disciplina, a gente continuou trabalhando um pouco desses aspectos. Outros autores brasileiros que também trabalham material didático. Na nossa universidade, a gente tem professores como a professora Vera Cristóvão, a professora Viviane Barros Furtoso, que trabalha avaliação, também envolve material didático, a professora Thelma Jimenez. Então, tem uma série de outros teóricos também que nos respaldam, mas eu tentei fechar a linha de raciocínio do trabalho com os alunos, fazendo com que eles observassem, dentro dessa amostra, que eu sei que é pequena, mas que é bastante estarrecedora quanto a resultados práticos, porque esse mestrado é um mestrado profissional e o requisito de entrada é que todos estejam atuando. Então, esse desvio de dizer, mas às vezes faz tempo que não atua, ou às vezes nunca atuou, não, todos estão em sala de aula no ensino de língua estrangeira, desses 3 idiomas que eu mencionei para vocês, inglês, espanhol e italiano. Então, todos esses elementos que Tomlinson coloca, eles estão esvaziados de sentido neste contexto dessa amostra que eu trouxe para vocês. Tá? Então, não finalizo com uma conclusão no sentido de que esses dados são
definitivos, mas com certeza eles me abriram os olhos para vislumbrar outras perspectivas e continuar insistindo no que eu tento fazer na formação inicial, que é dar essa autonomia, fazendo um planejamento, uma aplicação e uma pós-aula, esse período pós, para que esse aluno possa ser um pouco um professor mais crítico e reflexivo. Então agora sim, obrigada. Na verdade eu queria assim, te ouvir um pouquinho mais, Valdirene, sobre esse descompasso que você está observando entre o PNLD, os PCN e as orientações curriculares. Você sabia. Então, eu acho que tem algumas concepções de base, né, do que é a linguagem, o lugar que hoje a gente espera que a língua estrangeira ocupe nos currículos das escolas, né, deixando de ser instrumental, mas adquirindo um sentido, de fato, na formação da cidadania, na formação do aluno, né. Eu acho que eixos como esses permeiam os três. Os três, você diz o guia do PNLD também? E se você tomar, digo isso por uma experiência que eu tive com um dos editais, eu não sei se os últimos editais mudaram, né? Mas com um dos editais eu percebia que havia uma certa coerência. Pode ser que não em todos os âmbitos, em todos os aspectos, né? Mas me intriga e conhecer um pouco esse trabalho de doutorado que você mencionou, né? E que você contasse um pouquinho mais em que sentido você percebeu esses desvios. Quando, e aí, Zorzo Veloso 2014, 10 de novembro, estou refletindo agora exatamente a sua pergunta, quando a gente fala em PNLD, por mais que os editais possam fazer, porque o edital é uma coisa, você teve a experiência de trabalhar, ele é enorme, ele é complicadíssimo. A ficha de avaliação do livro didático, se alguém tiver a curiosidade de entrar e olhar, é um doutorado por si, para compreender aquilo e tentar aplicar em uma série de coleções e de material didático para ter um resultado final. Aí então, ele tem um fim em si mesmo, que é selecionar os materiais disponíveis. E qual é a sua cara? O livro didático que está lá na escola. Então, se estão selecionando alguns livros, e às vezes você olha naquele gráfico que aparece também dentro do guia, e faz uma comparação com quais... Você olha o gráfico e diz, dos 3 que foram selecionados, qual é o melhor? O melhor no aspecto de que aquele que cumpriu o maior número de requisitos do edital. Esse é o meu melhor aqui nesse contexto. É o livro menos adotado. Em espanhol a gente teve isso no edital passado. O maior, o que está lá no topo, praticamente não foi adotado no Brasil. Então, a cara do edital do PNLD é o livro didático que está na escola. Se nós vamos ampliar um pouquinho isso, é o guia, que é aquilo que é a resenha de todo esse processo maior. E quando você pega esse material didático, você começou falando isso, ele não tem essa perspectiva. Então, ou não se seleciona nenhum material, ou precisa ser mais criterioso no momento de organizar o edital de acordo com a realidade do que a gente tem de perspectiva dos documentos. Porque eu concordo com você da perspectiva sócio-histórica, da concepção de ensino de língua para formar o cidadão e não mais instrumentalizado, ou lista de léxico, né, toda essa proposta. Mas, por exemplo, eu vou falar do Paraná. O Paraná tem um documento específico que são as diretrizes curriculares para a educação básica. Temos um documento para a língua portuguesa, um para a língua estrangeira, que não é dividido em inglês ou espanhol, porque o Paraná tem um plurilinguismo muito grande nos centros de línguas, ucraniano, as diversas etnias que colonizaram o Estado. Então, é um documento para todas as línguas estrangeiras. E esse documento, ele é interacionismo sócio-discursivo, gêneros textuais da primeira à última página. Bakhtin, sequência didática, toda a formação continuada do Estado do Paraná, que é muito forte,
ela é pautada em gêneros textuais e não existe material didático para ensino de língua estrangeira que trabalhe gêneros textuais com essa perspectiva. Sempre o gênero textual está como um pretexto para ensinar o verbo, para ensinar a expressão, alguma coisa exótica, né? Traz uma música para trazer tal tempo verbal. Quem é esse? Quando que foi feita essa música? É poética, não é? Ela é narrativa? Faroeste caboclo? Então, algumas coisas que não se aplicam. Então, eu entendo que é esse o descompasso. E é um pouco da falta de participação dos envolvidos. Isso já é palavra da Ana Cláudia Curicali, aqui da qualificação de doutorado que eu participei. Os envolvidos no processo, eles não estão atuantes nessa formulação do material ou nessa formulação dos critérios do edital. Então é aí esse desvio nas concepções do que um traz e que os documentos aplicam. No Paraná, especificamente, é muito discrepante. Talvez as orientações curriculares estejam um pouco mais, o documento de espanhol, que é o que eu mais conheço, estejam um pouco mais associadas ao que propõem os editais, e talvez a oportunidade que você teve de trabalhar, que é o anterior, né? Eu acho que talvez foi um pouco mais uníssono nesse aspecto, mas eu sinceramente não vejo. No Paraná não tem como. Nós tivemos uma proposta de análise de sequências didáticas, não tem como, não tem, eles não acham livros didáticos que tragam. Acho que em português, Luizana, tem alguma coisa, Ana Paula, que trabalha em sequências didáticas de português como língua materna, né? Já existe. Mas para a língua estrangeira, eu não sei se em português para a língua estrangeira tem alguma coisa que trabalhe pautado, não, né? Porque é um trabalho muito específico, muito contextualizado a sequência didática também na proposta de Dolch-Neuli. Você precisa conhecer o público, o tempo, a carga horária. Então, fazer um livro didático, quem conhece um pouquinho do processo de livro didático sabe que não, que a Vera Cristóvão não me escute, mas eu acho que foge um pouco da perspectiva teórica você fazer um livro para um universo muito vazio.